traz as tais manifestações que existem do Espírito Santo, e ele compara também com algumas eh, manifestações pagãs, né? Então, e ele sempre fala que é para nós voltarmos às Escrituras, às Santas Escrituras, e voltar à oração, à palavra. E como reformador, claro que ele vela pela palavra, e no cristão ele tem que velar pela palavra, porque é a boca de Deus, como diz Mateus 4:4. Então ele traz isso, que temos que voltar para a palavra, pegar a palavra genuína, que as pessoas às vezes estão misturando, estão confundindo a obra do Espírito Santo. Então ele traz vários registros, Benihim e outros que fizeram sucesso aí, com a tal manifestação do Espírito Santo, com falsas curas, falsas profecias, que ele diz que até que não existe mais profetas. É óbvio que Jesus fala que a lei e os profetas só duraram até João, e estão aparecendo os profetas. É errado a profecia? Não, tem o dom de profecia, mas não o profeta, porque o profeta só foi até João, o próprio Jesus ele fala. Então o dom de profecia existe, só que não mais o profeta, né? Então as pessoas hoje dizem que existe profeta, mas dentro da Bíblia fala que não. Então ele começa a trazer várias questões e trazer referências bíblicas, comprovando que tudo que está acontecendo aí é uma heresia, né? É antibíblico, coisas até pagãs que as pessoas introduzem no meio do Evangelho para dizer que é a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo está repleta dentro da Bíblia. E tudo que for fora da Bíblia é considerado heresia, antibíblico. Então ele sempre volta de uma carta, ele sempre volta às Escrituras, certo? Então, resumindo, esse livro ele dá um alerta para nós voltarmos às Escrituras Sagradas, e à oração, e à comunhão com Deus. Porque tudo que foi escrito está escrito, né, por Deus. Deus usou os homens, né, para poder escrever deixar registro através da Bíblia. É a bússola do crente, né? Então, ele vai trazer aqui também que é para nós examinar os espíritos e ver se é da parte de Deus. E ele vai falar os apóstolos, os apóstolos cujo quais ele diz que não existe mais, porque o último foi o apóstolo Paulo, que ele fala lá que em Coríntios, ele fala que o último dos apóstolos foi ele, que ele teve encontro com Jesus e tal, né? Nós sabemos disso. E que essa ideia de levantar apóstolo hoje não existe, porque se refere para um apóstolo ser um apóstolo de verdade de Jesus, ele primeiro ele tem que ser testemunho ocular de Jesus, né? Ele tem que ali andar com Jesus. Ele tem que experienciar uma vida ali com Jesus, como os apóstolos faziam na época do Novo Testamento ali, quando andava com Jesus, certo? Então ele fala que o último apóstolo, o último apóstolo foi Paulo, que teve encontro com Jesus ali em caminho de Damasco, a caminho de Damasco, certo? Então ele teve uma experiência forte com Jesus. Então foi o último apóstolo. Então eles estão levantando apóstolos aí no século XXI, colocando o cristianismo judaizante naqueles símbolos de kippah, e aqueles adereços de judeus, e está dizendo que é apóstolo. E ele debate sobre isso também, com a Bíblia, dizendo que não existe de maneira alguma apóstolo no tempo de hoje, certo? E as profetas infalíveis, ele fala daquilo que muitos profetizaram e não aconteceram, e as pessoas se ridicularizam, as pessoas até levam processo sobre isso, e muita coisa acontece dentro desses ditos profetas de YouTube, internet, enfim. E outras as falsas curas de esperança, as quais ele pega muitos registros de Benihim, que curava alguns e separava outros que não curava, e pessoas que diziam ser curadas e depois voltava de novo aquela enfermidade. E ele também tinha uma ideia do cessacionismo e continuismo, continuismo e cessacionismo. Ele diz que esses dois conceitos
doutrinário. Um continuista, ele acredita que as curas irão continuar para sempre aí, sempre o dom vai ter de cura. E o cessacionista, ele acredita que não, que só foi ali na igreja primitiva e acabou, né? Resumindo, o conceito de continuista e cessacionista, certo? E aí ele fala no último, redescobrindo a verdade, a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é salvação. Ele disse que o mais importante para o cristão é a salvação, é Cristo, é o Espírito Santo que faz a transformação em nós, né? E através, quando é que você vê um cristão de verdade? É pelas obras dele, né? Pela obra do Espírito Santo em nós. Se nós realmente foi transformado através do Espírito Santo, vai ver através dos frutos, do comportamento, né? Se ele age de acordo com o que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo lá em Gálatas capítulo 5, 22 fala. E ele fala sobre a santificação, ou seja, quem conhece o Espírito Santo, ele se afasta do pecado, ele se mantém santificado, ele procura andar em santidade, em comunhão com Deus, ele procura fazer a obra do Espírito Santo, certo? Então a obra de John MacArthur, ele fala muito sobre essas questões, essas manifestações que aconteceram dentro do pentecostalismo e o pentecostalismo carismático, que é dentro da Igreja Católica, onde esse fenômeno também, né, de, de, de manifestações físicas aconteceram dentro do Evangelho, que muitos aderiram aí, colocando igrejas com o tal do manto, cana de fogo e tal, e esses negócio de muito atabaque, muita coisa, gente de branco, e enfim, essas manifestações do caicai, gente perdendo a consciência. Então ele pega todo esse conceito aí do pentecostalismo e a dita obra do Espírito Santo, né, entre aspas, e ele começa a debater que temos que voltar à Bíblia e conferir se realmente é bíblico, certo? Então, este foi mais um livro, né? Este foi mais um livro, né, com o que eu li, que eu estou passando para os irmãos. Um livro muito bom, de fogo muito estranho. Inclusive, esse tema de fogo muito estranho, ele se refere à passagem bíblica lá em Levítico, no capítulo 11, se eu não me engano, não, é o capítulo 10 de Levítico, onde ele fala que Nadab e Abiú, né, fizeram fogo estranho, certo? Aqui, ó. Levítico capítulo 10. Eu fui conferir aqui na Bíblia. É Levítico capítulo 10, onde Nadab e Abiú, todo mundo sabe dessa história, que eles fizeram fogo estranho para Deus, né? Eles já estavam já se prostituindo espiritualmente, carnalmente também. E já estavam fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, sem santidade, sem temor. Ele pegava os sacrifícios, pegava as gorduras, e já não estava com a vida santificada e fazia algo para Deus, achando que ia enganar Deus, e então era fogo estranho. Pegava os incensos, trocava os incensos e as especiarias, eles faziam qualquer coisa para Deus e achavam que está agradando para Deus, mas Deus, como ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, então eles foram fulminados, porque perderam a reverência, o temor de Deus, e a santidade. Então ele pega esse contexto aí e traz para o tempo de hoje, que as pessoas perderam o temor de Deus, perderam a santidade, a palavra, e não sabe mais o que é a obra do Espírito Santo, e faz uma mistura e traz essas manifestações corporais também, que dizem que é a obra do Espírito Santo. Então ele titulou como Fogo Estranho, né? Eu gostei muito desse título e estava buscando muito a respeito disso, certo? E aqueles que gostarem também, compre, né? Compre esse livro, para receber a respeito, para saber mais a respeito desse conceito fogo estranho, certo? Assim, agradeço uma rica oportunidade e vai ter mais outros livros aqui também que eu vou estar compartilhando com vocês.